Atlético tem vários adversários hoje, né? Como eu trouxe no destaque inicial. A questão é que o Atlético vai enfrentar o Bolívar, um time que fez uma grande campanha na primeira fase, venceu 4 jogos dos 6 do grupo C, mesmo grupo do Palmeiras, ganhou os 3 jogos na altitude e ainda goleou o Cerro Porteño lá no Paraguai durante a primeira fase. Um time que tem aí um ataque bem produtivo. A gente vai falar mais do Bolívar também na sequência. E o Furacão treinou ontem no estádio do The Strongest, o rival do Bolívar lá em La Paz. Já sentiu um pouquinho do que era altitude, os jogadores sentiram um pouco a questão física, a questão da bola aérea, da velocidade da bola maior por conta do ar rarefeito. Lembrando que La Paz, a capital boliviana, tem 3.800 metros de altitude, uma altitude bastante grande em relação à prática esportiva, né? Maior do que outras cidades que brasileiros já sofreram jogando por competições sul-americanas. O Atlético terá então esse adversário que não é um time qualquer, né? Um time que tem jogado bem na Libertadores 2023 e a questão da altitude tem pegado bastante. La Paz estava com 4 graus hoje de manhã. Então também tem o frio. Tudo bem que aqui em Curitiba a gente tá aqui todo mundo cheio de blusa, aqui no estúdio. No sol tá gostoso, mas dentro tá complicado. O Tarcísio tá até brincando aqui que ele tá sem blusa aqui. Verão. Aqui no estúdio é um pouco diferente, mas assim, tá calor por causa do sol, entre aspas, mas tava 8 graus hoje de manhã aqui em Curitiba. Então, lá em La Paz tá um frio um pouco maior. O Atlético tem também esse adversário pro jogo de hoje. E aí entra um pouco a questão da estratégia que o Wesley vai usar. O Wesley disse na coletiva de imprensa, a gente trouxe aqui a fala do técnico do Atlético ontem, na coletiva de imprensa após o empate contra o Cruzeiro no final de semana na Arena, que poderia escalar 3 zagueiros. Deu a entender, né, que poderia escalar 3 zagueiros. O Atlético de fato vai ter uma estratégia um pouco mais defensiva para a partida diante do Bolívar, seja com 3 zagueiros de fato, e aí o Matheus Felipe tá à frente do Kaká para jogar ao lado do Kaique Rocha e do Zé Ivaldo. O Kaká dificilmente vai começar jogando porque não atua uma partida profissional desde abril e não entrou contra o Cruzeiro, ficou à disposição pela primeira vez no final de semana e acabou não entrando. Ou ele pode ter o Esquivel como um terceiro zagueiro, uma forma que ele já vem atuando pelo Atlético. O Atlético tem jogado ali, quando tem a bola, principalmente num esquema com 3 zagueiros, com o Esquivel sendo zagueiro pelo lado esquerdo, e aí a recuar o Canóbio para fazer uma espécie de ala esquerdo. Foi assim que o Atlético terminou o jogo, por exemplo, diante do Cruzeiro. O Wesley até falou sobre isso na coletiva. Ele montou uma linha de 5 atrás com apenas um zagueiro de origem. Olha como as coisas são curiosas, né? Ele botou o Canóbio de ala esquerdo, o Esquivel era o zagueiro pelo lado esquerdo, o Thiago Heleno centralizado, o Eric recuado para fazer um zagueiro pelo lado direito e o Madson como um ala direita. Então ele fechou o time numa linha de 5 no final do jogo para tentar defender com mais qualidade e buscar o quarto gol, né? Tava 3-3 o jogo já. Na verdade estava 3-2, foi logo quando saiu o pênalti, né, do que o Fernandinho bateu e empatou a partida. Então ele fez essa alteração já na partida do final de semana. Pode fazer essa alteração também para enfrentar o Bolívar, e aí com o Kelvin na lateral direita, Kaique Rocha, Zé Ivaldo e Esquivel na zaga e o Canóbio na ala esquerda. Então o Atlético tem essas possibilidades, pode jogar com 3 zagueiros de ofício ou nesse sistema com Esquivel como um terceiro zagueiro, mas o fato é, o Atlético será um time mais cauteloso, mais defensivo, porque sabe que o problema do ar rarefeito, da falta de fôlego dos atletas e também da velocidade da bola pode atrapalhar e muito o jogo do Atlético hoje. O Furacão tomou 5 ano passado do The Strongest na fase de grupos, tudo bem, era diferente, era o Fábio Carille o técnico, inclusive o jogo que o Fábio Carille acabou caindo do Atlético, e ele jogou com 3 zagueiros e não deu certo, e o Atlético tomou 5 gols de bola aérea naquele dia. Então o Atlético sabe de tudo isso, já tem essa casca, né, digamos assim, pela experiência, inclusive a experiência recente, e o Furacão sofreu com isso lá em 2002, quando abriu 5-1 no time do Bolívar na fase de grupos da Libertadores e tomou um empate de 5-5. A gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje, inclusive. Tem a entrevista que o Luizinho Neto deu pra gente, ele falando, nós vamos relembrar esse caso, falando de como é difícil jogar na altitude. O fato todo o Atlético será um time diferente, não vamos esperar o Furacão pressionando lá em cima, o Atlético saindo de qualquer jeito em busca do gol. Deve ser um time que vai subir na boa e se defender para tentar trazer um resultado não tão ruim lá da Bolívia, um empate ou uma derrota por um gol, para conseguir reverter aqui na Arena da Baixada diante da sua torcida na terça-feira que vem na Arena. Eu acho que ele não deve utilizar os 3 zagueiros, embora eu acho que a forma de atuar talvez seja parecida com o que ele tentou propor no jogo contra o Cruzeiro, né? Que é como ele fala, né? Não importa se é 2 ou 3 zagueiros, que na hora de se defender vai ter uma linha de 5, sempre vai ter 5 ali. Mas eu acho que é mais um jogo estratégico
do que necessariamente ali pensando nas peças que vão entrar em campo, porque o Atlético vai ter que encurtar os espaços, né? Justamente porque essa bola viaja mais rápido e ele tem que evitar, claro, bola na área, vai precisar ter um pouco mais de inteligência ali para conseguir fazer esse meio de campo também ajudar na marcação, né, Dalk? Eu acho que na minha visão, eu não gostaria também de ver os 3 zagueiros no geral, assim, sabe? Eu acho 3 de ofício, no caso, né? Acho que vai ser essa Kaique Rocha, Matheus Felipe, né? E Zé Ivaldo. É isso que vocês estão argumentando, né? Só pra deixar claro. Eu acho que a gente postou nosso vídeo ontem, o pessoal já tava lá descendo o cacete com o Matheus Felipe. Matheus Felipe não, pelo amor de Deus, né? Eu acho que pode virar uma salada danada se ele fizer com Esquivel e Eric também. Que daí assim, ele fez com o Eric contra o Cruzeiro, né? Ele faria com Esquivel, Kaique Rocha e Zé Ivaldo para início da partida. A estrutura que eu imagino que ele pode utilizar pela forma como o Atlético treinou ontem, pelas informações que a gente tem ali da delegação do Atlético que viajou pra Bolívia. Mas nesse caso eu colocaria o Christian de ala, né? É que o Christian tá machucado. É verdade, o Christian tá fora. O Christian tá fora, o Thiago Heleno tá fora por questão física. O Thiago, na verdade, por questão da altitude, né? Eu falei fora do ar isso ontem. Se tivesse o Christian, acho que foi até pro Vincenzo que eu falei isso. Seria melhor. Você joga o Esquivel como terceiro zagueiro e o Christian de ala esquerda. Mas eu, pra ser muito sincero, eu manteria o 4-3-3 ali, 4-2-3-1. Acho que pode ser melhor. Eu sempre falo isso. Não é que você coloca 3 zagueiros que teu time é defensivo. Não é que você coloca um monte de atacante que teu time é ofensivo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a estrutura de jogo, com a forma como você vai jogar. E tem a ver também com o adversário. É natural que o Bolívar vá querer se impor, né? O pessoal lá na Bolívia tá querendo ganhar e golear. Natural, assim, eles precisam disso. Eles tomaram 4 do Palmeiras no Allianz Parque no último jogo da fase de grupos, e que o Bolívar tinha chegado como líder e aí perdeu a liderança pro Palmeiras. Sim. Sabe que fora da altitude é muito mais difícil. Exatamente, porque então quanto mais fizer lá, melhor, né? Porque eles estão acostumados com a altitude, quando eles vêm pra cá não muda tanta coisa, só que lá muda pra todos os outros. E esse é o grande ponto, né? Eles jogarem na altitude, acostumados, eles vão se dar bem, porque os outros times não estão acostumados, os outros times vão cansar mais, né? Às vezes problemas mais sérios para respirar mesmo. Então existem várias situações que fazem com que o Bolívar hoje possa ser considerado favorito, inclusive nas odds da KTO. O Bolívar tá muito favorito. O Bolívar tá favorito, né? 1.9 pro Bolívar e 4 pro Atlético. É difícil de dar esse palpite aí, né? Porque a gente não sabe. Até o torcedor às vezes fica pensando, poxa, será que vai perder, né? Ou perder de pouco, ou vai, né, abrir a porteira e enfim. Desde que aconteceu o sorteio, a gente tem falado aqui. O negócio é ir jogar, tentar jogar bem, manter estrutura e se perder de pouco. Que é o mais importante. E um detalhe, o Bolívar tem uma vantagem histórica quando recebe jogadores, clubes brasileiros jogando em La Paz. Qualquer Pela clube. Libertadores, 14 jogos contra brasileiros lá em La Paz, sobre o domínio do Bolívar. Foram 9 vitórias do Bolívar, 3 empates e apenas 2 derrotas. Um dos empates foi aquele 5-5. Exatamente. Não, mas esse 5-5, por exemplo, né? O Atlético começou bem ofensivamente, defensivamente, fez um bom primeiro tempo, foi pro intervalo vencendo de 5-1. A questão é que os jogadores cansaram. Tem que saber dosar. Né? Aí que tá, não dá pra você chegar lá, fazer o jogo nos primeiros minutos como se fosse ali decisão de campeonato, porque realmente o Bolívar sabe lidar com isso, né? Eles vão querer impor esse ritmo. As duas equipes que ganharam do Bolívar jogando em La Paz foram o Grêmio, ganhou de 2-1 na Libertadores de 83, e o time do Palmeiras, que ganhou de 2-1 lá, jogando a Libertadores de 2020. É uma situação bem difícil, porque é natural, e até os times, já trouxe a estatística algumas vezes, mais de 80% de aproveitamento, tanto do Bolívar quanto do The Strongest jogando em casa na Libertadores. E raramente eles chegam longe em algum lugar, né? Porque fora de casa é natural que eles deixem a desejar também. Porque daí é complicado, e porque lá eles têm muita vantagem. Então existem hoje fatores que o Atlético precisa pesar. Tem que dosar. Não pode entrar muito afobado, entrar tentando resolver o jogo, porque senão vai acontecer igual aconteceu, por exemplo, o 5-5.
Claro que eu não acho que vai ser nessa magnitude, no caso, né? Pô, mas tava bom, se De o Atlético abrir abrisse 5 lá, Não. tava lindo, né? Isso que eu tô- Mesmo que fosse 5-5, Nem que tomasse o empate, né? Isso que eu tô falando, não vai ser nessa magnitude, mas nesse tamanho de placar. Mas eu acho que o Atlético tem que dar uma dosada, porque assim, time o Atlético tem melhor. Não sei se é a opinião de vocês, mas a minha é que o elenco do Atlético, o time, né, comparando um por um ali, o Atlético vai ganhar em praticamente todas as posições. E eu acho que se o Atlético perder por 1 gol, e até por 2, lá, tem condição de virar tranquilamente. Eu acho que é um pouco forte, mas tem muita condição de conseguir virar o placar aqui. Se leva um 2-0 lá, o Atlético não tem bola pra ganhar na arena por 3 gols do Bolívar? Tem, claro que Tem. Entendeu? Daí Claro já que vem com a mentalidade de, né, Não pode tomar de 3-4, conseguir né? fazer isso. Se Sim. tomar 3-4, o negócio fica bem difícil. Mas mesmo se for 2-0 pro Bolívar, É. não acho que tá perdido a eliminatória. Realmente acho que o Atlético tem time pra fazer 3-4 aqui. Não, eu também acho. Com a força da arena, com a torcida. Sim, eu tudo também mais. acho, concordo 100%. O problema é que tem que tentar minimizar o máximo possível os erros lá, dosar essa situação da questão da respiração, da parte física mesmo, porque vai pesar, é natural que no segundo tempo vai pesar e muito. Uhum. Talvez para alguns jogadores possa pesar no começo do jogo. Não sei como é que vai ser, por exemplo, o Canóbio, que é um cara que corre muito. E ele vai ter que saber dosar. Ele vai ter que saber dosar, mas ele sabe dosar? É, Então, diz que o esse- time já sentiu esse na é um chegada ponto. lá, né? Os efeitos, tem dor de cabeça, né? Tem vários efeitos, a questão, claro, do fôlego ali. Mas eu acho que o Canóbio não sentiu, né? Mas eu acho que na hora de jogar, talvez ele Então. tenha que ter essa percepção do organismo dele. Porque- Porque o que os jogadores fizeram em 2002 foi realmente fazer um jogo de imposição no primeiro tempo e no segundo tempo não conseguir manter o mesmo ritmo. E aí, claro, né? Teve ali 2 jogadores expulsos, uma falha também do goleiro no final. E aí o Atlético acabou tomando empate. Mas eu acho que precisa ter muito essa consciência. O que eu acho que depois do Atlético já ter ido pra lá, né? Em 2 grandes oportunidades pela Libertadores. Eu acho que o time tem um pouco de experiência nisso também, né? De fazer uma preparação diferente, talvez dessa vez, pra tentar sofrer o menos possível. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. E o Atlético, como eu disse, tem que saber dosar muito nessa situação física, principalmente. O Canóbio é um cara que vai precisar disso, porque por mais que ele seja muito rápido, que ele não cansa nunca, na altitude vai ser diferente. Você falou do Canóbio, já a gente vai escutar o Canóbio falando sobre essa partida e também o técnico Wesley Carvalho aqui no nosso bate-pronto. O João Vitor Alves está falando, não pode entrar em campo pensando em não perder, tem que entrar pensando em ganhar. É que a questão não é não perder, a questão é não morrer. Não E aí, morrer. né, tô fazendo uma... A questão é sobreviver. Claro, né? a questão é, claro, uma piada, mas assim, a questão física é muito brava. A É. questão física é muito complicada. Se você entrar marcando em cima nos primeiros 45, você vai tomar 4 nos últimos 45. Acho que tem muito que complicado ser segurar. algo equilibrado. Tem que O Johnny, equilibrar. se perder de 1-0, estará no lucro. E aqui na nossa enquete, 74% votaram até agora em vitória do Bolívar. Não que queiram isso, mas acreditam que o Bolívar acaba levando vantagem diante de toda essa circunstância. Bolívar né? ou Bolivar, como diz o Wesley Carvalho. Acho que é Bolívar, né? Bolívar, é Bolívar. Pra Acho que é nós, o Bolívar. acento é no I ali. Vamos falar um Ele pouquinho. fala Bolivar e não fala Esquivel, né? Ele fala Esquivel. ele fala Esquivel. Parabéns. Vamos. Vamos Daqui falar a do pouquinho a gente Coxa? fala mais, né, do Atlético aí, porque hoje é dia de Libertadores. Hoje teremos transmissão aqui da Jovem Pan